Depois da morte, obra de Leon Denis, parte 2. Dissemos que a doutrina secreta achava-se no fundo de todas as religiões e nos livros sagrados de todos os povos. De onde veio ela? Qual a sua origem? Quais os homens que a conceberam e fizeram depois a sua descrição? As mais antigas escrituras são as que resplandecem nos céus. Esses mundos estelares que, através das noites calmas, deixam cair serenas claridades, constituem as escrituras eternas e divinas de que fala Dupuis. Os homens têm-nas, sem dúvidas, consultando antes de escrever, mas os primeiros livros em que se encontra exposta a grande doutrina são os Vedas. É o molde que se formou a religião primitiva da Índia, religião inteiramente patriarcal, simples e pura, como uma existência desprovida de paixões, passando vida tranquila e forte ao contato da natureza esplêndida do Oriente. Os hinos védicos igualam em grandeza e elevação moral a tudo o que, no decorrer dos tempos, o sentimento poético engendrou de mais belo. Celebram Agni, o fogo, símbolo do eterno masculino ou espírito criador. Sorna, o licor do sacrifício, símbolo do eterno feminino. Alma do mundo, substância etérea, em sua união perfeita. Esses dois princípios essenciais do universo constituem o Ser Supremo. Zians, ou Deus, o Ser Supremo imola-se a si próprio e divide-se para produzir a vida universal. Assim, o mundo e os seres saídos de Deus voltam a Deus por uma evolução constante. Daí a teoria da queda e da recensão. Daí a teoria da queda e da reascensão das almas que encontra no Oriente. Ao contrário, ao sacrifício do fogo resume-se todo o culto védico. Ao levantar do dia, o chefe de família, pai e sacerdote ao mesmo tempo, acendia a chama sagrada no altar da terra, e assim para o céu azul subia alegre a prece, a invocação de todos, a força única e viva. Enquanto se cumpre o sacrifício, dizem os Vedas, os Asuras, ou espíritos superiores, e os Pitris, ou almas dos antepassados, cercam os assistentes e se associam às suas preces. Portanto, a crença nos espíritos remontam às primeiras idades do mundo. Os Vedas afirmam a imortalidade da alma e a reencarnação. Há uma parte mortal do homem, que é aquela, o Agni, que cumpre aquecer com seus raios, inflamar com seus fogos, de onde nasceu a alma. Uma vem para nós, e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Os Vedas são monoteístas. As alegorias que se encontram em cada página apenas dissimulam a imagem da grande causa primária, cujo nome, cercado de santo respeito, não podia, sob pena de morte, ser pronunciado. As divindades secundárias, ou devas, personificam os auxiliares inferiores do Ser Supremo, as forças vivas da natureza e as qualidades morais. Do ensino dos Vedas decorria toda a organização da sociedade primitiva, o respeito à mulher, o culto dos antepassados, o poder eletivo e patriarcal. Os homens viviam felizes, livres e em paz. Durante a época védica, na vasta solidão dos bosques, nas margens dos rios e lagos, anacoretas ou rishis passavam os dias no retiro, intérpretes da ciência oculta, da doutrina secreta dos Vedas. Eles possuíam já esses misteriosos poderes, transmitidos de séculos em século, de que gozam ainda os faquires e os jogues.
Dessa confraria de solidários saiu o pensamento inovador, o primeiro impulso que fez do brahmanismo a mais colossal das teocracias. Krishna, educado pelos ascetas, no seio das florestas de cedros que coroam os píncaros nevoentos do Himalaia, foi o inspirador das crenças dos hindus. Essa grande figura aparece na história como o primeiro dos reformadores religiosos, dos missionários divinos. Renovou as doutrinas védicas, apoiando-se sobre as ideias da trindade, da imortalidade da alma e de seus renascimentos sucessivos. Selada a obra com seu primeiro próprio sangue, deixou a terra, legando à Índia essa concepção do universo e da vida, esse ideal superior em que ela tem vivido durante milhares de anos. Sob nomes diferentes, pelo mundo espalhou-se essa doutrina com todas as migrações de homens de que foi origem a região da Índia. Essa terra sagrada não é somente a mãe dos povos e das civilizações, é também o foco das maiores inspirações religiosas. Krishna, rodeado por um certo número de discípulos, ia de cidade em cidade espalhar os seus ensinos. O corpo, dizia ele, envoltório da alma, que aí faz sua morada, é uma coisa finita, porém a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. O destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos, assim como as profundezas do céu se abrem os raios dos astros, assim também os recônditos da vida se esclarecem à luz desta verdade. Quando o corpo entra em dissolução, se a pureza é o que domina, a alma voa para as religiões desses seres puros que têm o conhecimento do Altíssimo. Mas, se é dominado pelas paixões, a alma vem de novo habitar entre aqueles que estão presos às coisas da terra. Assim, a alma obscurecida pela matéria e pela ignorância é novamente atraída para o corpo de seres irracionais. Todo renascimento feliz ou desgraçado é consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Há, porém, um mistério maior ainda. Para atingir a perfeição, cumpre conquistar a ciência da unidade que está acima de todos os conhecimentos. É preciso elevar-se ao ser divino que está acima da alma e da inteligência. Esse ser divino está também em cada um de nós. Trazes em ti próprio um amigo sublime que não conheces, pois Deus reside no interior de cada homem, porém poucos sabem encontrá-lo. Aquele que faz o sacrifício de seus desejos e de suas obras ao ser de que procedem os princípios de todas as coisas, obtém por tal sacrifício a perfeição, porque quem acha em si mesmo sua felicidade, sua alegria e também sua luz, é um com Deus. Ora, fica sabendo, a alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, da velhice e da dor, e bebe a água da imortalidade. Krishna falava na sua missão e da sua própria natureza em termos sobre os quais convém meditar. Dirigindo-se aos seus discípulos, dizia: tanto eu como vós temos tido vários nascimentos. Os meus só de mim são conhecidos, porém vós nem mesmo os vossos conheceis, posto que, por minha natureza, eu não esteja sujeito a nascer e a morrer, todas as vezes que no mundo declina a virtude e que o vício e a injustiça superam, torno-me então visível. Assim, me mostro de idade em idade para a salvação do justo, para castigo do mal e para restabelecimento da verdade. Revelei-vos os grandes segredos, não os digais senão aqueles que os podem compreender. Sois os meus eleitos. Vedes o alvo, a multidão só descortinam a ponta do caminho. Por essas palavras, a doutrina secreta estava fundada, apesar das alterações sucessivas que
que teve de suportar, ela ficará sendo a fonte da vida em que, na sombra e no silêncio, se inspiram todos os grandes pensadores da antiguidade. A moral de Krishna também era muito pura. Os males com que afligimos o próximo perseguem-nos, assim como a sombra segue o corpo. As obras inspiradas pelo amor dos nossos semelhantes são as que mais pesarão na balança celeste. Se convives com os bons, teus exemplos serão inúteis. Não receeis habitar entre os maus para os reconduzir ao bem. O homem virtuoso é semelhante a uma árvore gigantesca, cuja sombra benéfica permite frescura e vida às plantas que a cercam. Sua linguagem eleva-se ao sublime quando falava da abnegação e do sacrifício. O homem de bem deve cair aos golpes dos maus, como o sândalo que, ao ser batido, perfuma o machado que o fere. Quando os sofistas pediam que explicasse a natureza de Deus, respondia-lhes: só o infinito e o espaço podem compreender o infinito. Somente Deus pode compreender a Deus. Dizia ainda: nada do que existe pode perecer, porque tudo está contido em Deus. Visto isso, não é alvitre sábio chorarem-se os vivos ou os mortos, pois nunca todos nós cessaremos de subsistir além da vida presente. Sobre a comunicação dos espíritos, ele falava: muito tempo antes de se despojarem de seu envoltório mortal, as almas que só praticaram o bem adquirem a faculdade de conversar com as almas que as precederam na vida espiritual. É isto que ainda em nossos dias afirmam os brahmanes pela doutrina dos pitris, mesmo porque em todos os tempos a evocação dos mortos tem sido uma das formas da sua liturgia. Tais são os principais pontos dos ensinos de Krishna, que se encontram nos livros sagrados, conservados ainda nos santuários do sul do Hindustão. A princípio, a organização social da Índia foi calcada pelos brahmanes sobre suas concepções religiosas. Dividiram a sociedade em 3 classes, segundo o sistema ternário, mas pouco a pouco tal organização degenerou em privilégios sacerdotais e aristocráticos. A hereditariedade impôs os seus limites estreitos e rígidos às aspirações de todos. A mulher, livre e honrada nos tempos védicos, tornou-se escrava e dos filhos só soube fazer escravos igualmente. A sociedade condensou-se num molde implacável. A decadência da Índia foi a sua consequência inevitável. Petrificado em suas castas e seus dogmas, esse país teve um sono letárgico, imagem da morte que nem mesmo foi perturbado pelo tumulto das invasões estrangeiras. Acordará ainda? Só o futuro poderá dizê-lo. Os brahmanes, depois de terem estabelecido a ordem e constituído a sociedade, perderam a Índia por excesso de compreensão. Assim também despiram toda a autoridade moral da doutrina de Krishna, envolvendo-a em formas grosseiras e materiais. Se considerarmos o brahmanismo somente pelo lado exterior e vulgar, por suas prescrições pueris, cerimonial pomposo, ritos complicados, tábulas e imagens de que é tão pródigo, seremos levados a nele não ver mais que um acervo de superstições. Seria, porém, erro julgá-lo unicamente pelas suas aparências exteriores. No brahmanismo, como em todas as religiões antigas, cumpre distinguir 2 coisas. Uma é o culto e o ensino vulgar, repletos de ficções que cativam o povo, auxiliando a conduzi-lo pelas vias da submissão.
A esta ordem de ideias liga-se o dogma da metempsicose, ou renascimentos das almas culpadas em corpos de animais, insetos ou plantas, espantalho destinado a atemorizar os fracos, sistema hábil imitado pelo catolicismo quando concebeu os mitos de Satanás, do inferno e dos suplícios eternos. A outra é o ensino secreto, a grande tradição esotérica que fornece sobre a alma e seus destinos e sobre a causa universal as mais puras e elevadas reflexões. Para conseguir isso, é necessário penetrar-se nos mistérios dos pagodes, folhear os manuscritos que estes encerram e interrogar os brahmanes sábios. Cerca de 600 anos antes de Cristo, um filho de rei, Kakyuami, cerca de 600 anos antes de Cristo, um filho de rei, Kakyamuni, ou o Buda, foi acometido de profunda tristeza e imensa piedade pelos sofrimentos dos homens. A corrupção invadira a Índia, logo depois de alteradas as tradições religiosas, e em seguida vieram os abusos da teocracia ávida do poder. Renunciando às grandezas, à vida faustosa, o Buda deixa o seu palácio e embrenha-se na floresta silenciosa após longos anos de meditação. Reaparece para levar ao mundo asiático, senão uma crença nova, ao menos uma outra expressão da lei. Segundo o budismo, está no desejo a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento. É o desejo, é a paixão que nos prende às formas materiais e que desperta em nós mil necessidades sem cessar, reverdecentes e nunca saciadas, tornando-se assim outros tantos tiranos. O fim elevado da vida é arrancar a alma aos turbilhões do desejo. Consegue-se isso pela reflexão, austeridade, pelo despreendimento de todas as coisas terrenas, pelo sacrifício do eu, pela isenção do cativeiro egoísta da personalidade. A ignorância é o mal soberano de que decorrem o sofrimento e a miséria. O principal meio para se melhorar a vida no presente e no futuro é adquirir o conhecimento. O conhecimento compreende a ciência da natureza visível e invisível, o estudo do homem e dos princípios das coisas. Estes são absolutos e eternos. O mundo saído por sua própria atividade de um estado uniforme está numa evolução contínua. Os seres descidos do grande todo, a fim de operarem o problema da perfeição inseparável do estado de liberdade e, por conseguinte, do movimento e do progresso, tendem sempre a voltar ao bem perfeito. Não penetram no mundo da forma, senão para trabalharem no complemento da sua obra de aperfeiçoamento e elevação. Podem realizar isso pela ciência do Upanishad e completá-lo pelo amor ou Purana. A ciência e o amor são dois fatores essenciais do universo. Enquanto não adquire o amor, o ser está condenado a prosseguir na série de reencarnações terrestres. Sob a influência de tal doutrina, o instinto egoísta vê estreitar-se pouco a pouco o seu círculo de ação. O ser aprende a abraçar no mesmo amor tudo o que vive e respira, e isto nada mais é que um dos degraus da sua evolução, pois esta deve conduzi-lo a só amar o eterno princípio de que emana todo o amor e para onde todo ele deve necessariamente voltar. Esse estado é o do Nirvana. Essa expressão, diversamente comentada, tem causado muitos equívocos. Em conformidade com a doutrina secreta do budismo, o Nirvana não é, como ensina a Igreja do Sul e o Gran Sacerdote do Ceilão, a perda da individualidade e o esvaziamento do ser no nada, mas sim a conquista pela alma
da perfeição e a libertação definitiva das transmigrações e dos renascimentos no seio das humanidades. Cada qual executa o seu próprio destino. A vida presente, com suas alegrias e dores, não é senão a consequência das boas ou más ações operadas livremente pelo ser nas existências anteriores. O presente explica-se pelo passado, não só para o mundo tomado em seu conjunto, como também para cada um dos seres que o compõem. Designa-se por karma toda a soma de méritos ou de deméritos adquiridos pelo ser. O karma é para este, em todos os instantes da sua evolução, o ponto de partida do futuro, o motor de toda justiça distributiva. Em Buda une-se a dor de todos os meus irmãos, e entretanto sorrio e sinto-me contente porque vejo que a liberdade existe. Sabei, ó vós que sofreis, mostro-vos a verdade. Tudo o que somos é resultante do que fomos no passado. Tudo é fundado sobre nossos pensamentos. Tudo é obra dos próprios pensamentos. Se as palavras e ações de um homem obedecem a um pensamento puro, a liberdade segue-o como a sombra. O ódio jamais foi apaziguado pelo ódio, pois não é vencido senão pelo amor. Assim como a chuva passa através de uma casa mal coberta, assim a paixão atravessa um espírito pouco refletido. Pela reflexão, moderação e domínio de si próprio, o homem transporta-se numa rocha que nenhuma tempestade pode abater. O homem colhe aquilo que semeou. Eis a doutrina do karma. A maior parte das religiões recomenda-nos fazer o bem em vista de uma recompensa na outra vida. Está aí um móvel egoísta e mercenário que não se encontra do mesmo modo no budismo. É necessário praticar o bem, diz Leon de Rosny, porque o homem é o fim supremo da natureza. É conformando-se às exigências dessa lei que se adquire a única satisfação verdadeira, a mais bela que pode apreciar o ser desprendido dos entraves da forma e das atrações dos desejos, causas contínuas de decepções e de sofrimentos. A compaixão do budismo, sua caridade, estende-se a todos os seres. Segundo ele, todos são destinados ao nirvana. E por seres devem entender-se também os animais, vegetais e mesmo os corpos inorgânicos. Todas as formas de vida encaixam-se nesta ideia de acordo com a lei grandiosa da evolução e do transformismo. Em parte alguma do universo deixa de existir vida. A morte não é senão uma ilusão, um dos agentes da vida que exige um renovamento contínuo e transformações incessantes. O inferno, para os iniciados na doutrina, não é outra coisa senão o remorso e a ausência do amor. O purgatório está em toda parte, onde se encontra a forma e onde evoluciona a matéria. Está em nosso globo, ao mesmo tempo em que nas profundezas do firmamento estrelado. O Buda e seus discípulos praticavam o dhyana, ou a contemplação, o êxtase. Durante esse estado, o espírito destaca-se e comunica-se com as almas que deixaram a terra. O budismo esotérico ou vulgar, repelido de todos os lados da Índia no século que passou, após lutas sangrentas provocadas pelos brahmanes, sofreu vicissitudes diversas e numerosas transformações. Um dos seus ramos, ou igreja, a do sul, em algumas das suas interpretações, parece inclinar-se para o ateísmo e materialismo. A do Tibete conservou-se deísta e espiritualista. O budismo também se tornou a religião do império mais vasto do mundo, a China. Seus fiéis adeptos compõem hoje a terça parte da população do globo.
mas em todos os meios onde ele espalhou, do Ural ao Japão, foram veladas e alteradas as tradições primitivas. Nele, como em qualquer outra doutrina, as formas materiais do culto abafaram as altas aspirações do pensamento. Os ritos, as cerimônias supersticiosas, as fórmulas vãs, as oferendas, as preces sonoras substituíram o ensino moral e a prática das virtudes. Entretanto, os principais ensinamentos do Buda foram conservados nos sutras. Sábios herdeiros da ciência e dos poderes dos antigos ascetas possuem também, dizem, a doutrina secreta na sua integridade. Estes estabeleceram suas moradas longe das multidões humanas, sobre os planaltos das montanhas, de onde os campos da Índia apenas se divisam vagos e longínquos, como num sonho. É na atmosfera pura e calma das solidões que habitam os Mahatmas, possuindo segredos que lhes permitem desafiar a dor e a morte. Passam os dias na meditação, esperando a hora problemática em que o estado moral da humanidade torne possível a divulgação dos seus poderes extraordinários. Como, porém, nenhum fato bastante autêntico tem vindo até hoje confirmar essas citações, ainda fica por provar a existência dos Mahatmas. Há 20 anos que grandes esforços foram empregados para espalhar a doutrina búdica no Ocidente. A raça latina, porém, ávida de movimento, de luz e liberdade, parece pouco disposta a assimilar-se a essa religião de renunciamento de que os povos orientais fizeram uma doutrina de aniquilamento voluntário e de prostração intelectual. O budismo na Europa apenas tem permanecido no domínio de alguns homens de letras que honram o esoterismo tibetano. Este, em certos pontos, abre ao espírito humano perspectivas estranhas. A teoria dos dias e das noites de Brahma, Manvantara e Pralaya, que é uma renovação das antigas religiões da Índia, parece que está em muita contradição com a ideia do Nirvana. De qualquer modo, esses períodos imensos de difusão e concentração durante os quais a grande causa primordial absorve todos os seres, permanece só, imóvel, adormecida sobre os mundos dissolvidos, atraem o pensamento numa espécie de vertigem. A teoria dos 7 princípios constitutivos do homem e dos 7 planetas sobre os quais corre a roda da vida num movimento ascensional também constituem pontos originais e sujeitos a exame. Uma coisa domina este ensino, é a lei de caridade proclamada pelo Buda, um dos mais poderosos apelos ao bem que tem ecoado neste mundo. Mas, segundo a expressão de Leon de Rosny, essa lei calma e pura, porque nada traz em seu apoio, ficou ininteligível para a maioria dos homens, visto lhes renovar os apetites e não prometer a espécie de salário que querem ganhar. O budismo, apesar das suas manchas e sombras, nem por isso deixa de ser uma das maiores concepções religiosas das que têm aparecido neste mundo, uma doutrina toda de amor e igualdade, uma reação poderosa contra a distinção de castas que foi restabelecida pelos Brahmanes, doutrina que, em certos pontos, oferece analogias importantes com o Evangelho de Jesus de Nazaré. O Egito. Às portas do deserto ergueram-se os templos, os pílonos e as pirâmides, florestas de pedra debaixo de um céu de fogo. As esfinges, retraídas e sonhadoras, contemplam a planície e as necrópolis talhadas na rocha
abrem seus olhos profundos à margem do rio silencioso. É o Egito, terra estranha, livro venerável, no qual o homem moderno apenas começa a soletrar o mistério das idades, dos povos e das religiões. A Índia, diz a maior parte dos orientalistas, comunicou ao Egito a sua civilização e a sua fé. Outros, não menos eruditos, afirmam que, em época remota, já a terra de Ísis possuía suas próprias tradições. Estas são a herança de uma raça extinta, a vermelha, que ocupava todo o continente austral e que foi aniquilada por lutas formidáveis contra os brancos e por cataclismos geológicos. Continente austral. A esfinge de Gizé, anterior em vários milhares de anos à Grande Pirâmide e levantada pelos vermelhos, no ponto em que o Nilo se juntava então ao mar, é um dos raros monumentos que esses tempos remotos nos legaram. A leitura das estrelas, a dos papiros encontrados nos túmulos, permite reconstituir a história do Egito, ao mesmo tempo em que essa antiga doutrina do verbo luz, divindade de tríplice natureza, simultaneamente inteligência, força e matéria, espírito, alma e corpo, que oferece uma analogia perfeita com a filosofia da Índia. Aqui como lá encontra-se debaixo da grosseira forma cultural o mesmo pensamento oculto, a alma do Egito, o segredo da sua vitalidade, o do seu papel histórico, é a doutrina oculta dos seus sacerdotes, cuidadosamente velada sob os mistérios de Ísis e Osíris e experimentalmente analisada no fundo dos templos por iniciados de todas as classes e de todos os países. Sobre formas austeras, os princípios dessa doutrina eram expressos pelos livros sagrados de Hermes, que constituíam uma vasta enciclopédia. Ali se encontravam classificados os conhecimentos humanos, mas nem todos os livros chegaram até nós. A ciência religiosa do Egito foi-nos restituída, sobretudo, pela leitura dos hieróglifos. Os templos são igualmente livros e pode dizer-se que, na terra dos faraós, as pedras têm voz. Nota: ver as obras de François Lenormand e Maspero. Maneton atribui aos templos egípcios uma tradição de 30.000 anos. Um manuscrito da quarta dinastia, 4.000 anos antes de Cristo, refere que a esfinge, enterrada nas areias e esquecida desde séculos, foi encontrada fortuitamente nessa época. O delta atual foi formado pelas aluviões sucessivas depositadas pelos O delta atual foi formado pelas aluviões sucessivas depositadas pelo Nilo, colunas herméticas. Um dos grandes sábios modernos, Champollion, descobriu 3 espécies de escrita nos manuscritos e sobre os templos egípcios. Por aí ficou confirmada a opinião dos antigos, isto é, que os sacerdotes empregavam 3 classes de caracteres. Os primeiros, demóticos, eram simples e claros. Os segundos, hieráticos, tinham um sentido simbólico e figurado. Os outros eram hieróglifos. É o que Heráclito exprimia pelos termos de falante, significante e ocultante. Os hieróglifos tinham um triplo sentido e não podiam ser decifrados nem sem a chave. A esses sinais aplica-se a lei da analogia que rege os mundos, natural, humano e divino, e que permite exprimir os 3 aspectos de todas as coisas por combinações de números e figuras que reproduzem a simetria harmoniosa e a unidade do universo.
É assim que, no mesmo sinal, o adepto lia ao mesmo tempo os princípios, as causas e os efeitos, e essa linguagem tinha para ele extraordinário valor. Saído de todas as classes da sociedade, mesmo das mais ínfimas, o sacerdote era o verdadeiro senhor do Egito. Os reis, por ele escolhidos e iniciados, só governavam a nação a título de mandatários. Altas concepções, uma profunda sabedoria presidiam aos destinos desse país. No meio do mundo bárbaro, entre a Síria feroz, apaixonada, e a África selvagem, a terra dos faraós, era como uma ilha açoitada pelas ondas em que se conservavam as puras doutrinas, a ciência secreta do mundo antigo. Os sábios, os pensadores, os diretores de povos, gregos, hebreus, fenícios, etruscos, iam beber nessa fonte. Etruscos. Por intermédio deles, o pensamento religioso derramava-se dos santuários de Ísis sobre todas as praias do Mediterrâneo, fazendo despontar civilizações diversas, dessemelhantes, mesmo conforme o caráter dos povos que as recebiam, tornando-se monoteísta. Na Judéia com Moisés, politeísta, na Grécia com Orfeu, porém uniforme em seu princípio oculto, em sua essência misteriosa. O culto popular de Ísis e de Osíris não era senão uma brilhante miragem oferecida à multidão. Debaixo da pompa dos espetáculos e das cerimônias públicas, ocultava-se o verdadeiro ensino dos pequenos e grandes mistérios. A iniciação era cercada de numerosos obstáculos e de reais perigos. As provas físicas e morais eram longas e múltiplas, exigia-se o juramento de sigilo, e a menor indiscrição era punida com a morte. Essa temível disciplina dava forma e autoridade incomparáveis à religião secreta e à iniciação. À medida que o adepto avançava em seu curso, descortinavam-se-lhe os véus, fazia-se mais brilhante a luz, tornava-se vivo e animados os símbolos. A esfinge, cabeça de mulher em corpo de touro, com garras de leão e asas de águia, era a imagem do ser humano, emergindo das profundezas da animalidade para atingir a sua nova condição. O grande enigma era o homem, trazendo em si os traços sensíveis da sua origem, resumindo todos os elementos e todas as forças da natureza inferior. Deuses extravagantes, com cabeça de pássaros, de mamíferos, de serpentes, eram outros símbolos da vida em suas múltiplas manifestações. Osíris, o deus solar, e Ísis, a grande natureza, eram celebrados por todas partes, mas, acima de tudo, deles, inclusive, havia um Deus inanimado, de que só se falava em voz baixa e com timidez. Antes de tudo, o neófito aprendia a conhecer-se. O hierofante falava-lhe assim: ó alma cega, arma-te com o facho dos mistérios, e na noite terrestre descobrirás teu dúplice luminoso, tua alma celeste. Segue esse gênio divino e que ele seja teu guia, porque tem a chave das tuas existências passadas e futuras. No fim de tuas provas, fatigado pelas emoções, tendo 10 vezes encarado a morte, o iniciado via aproximar-se dele uma imagem de mulher, trazendo um rolo de papiros. Sou tua irmã invisível, dizia ela. Sou tua alma divina, e isto é o livro da tua vida. Ele encerra as páginas cheias das tuas existências passadas e as páginas brancas das tuas vidas futuras. Um dia as desenrolarei, todas diante de ti. Agora me conheces. Chama-me e eu virei. Enfim,
na varanda do templo, debaixo do céu estrelado, diante de Mênfis ou Tebas adormecidas, o sacerdote contava ao adepto a visão de Hermes, transmitida vocalmente de pontífice a pontífice e gravada em sinais e hieróglifos nas abóbodas das criptas subterrâneas. E hieróglifos. Enfim, na varanda do templo, debaixo do céu estrelado, diante de Mênfis ou Tebas adormecidas, o sacerdote contava ao adepto a visão de Hermes, transmitida vocalmente de pontífice a pontífice e gravada em sinais hieroglíficos nas abóbodas das criptas subterrâneas. Um dia, Hermes viu o espaço, os mundos e a vida que em todos os lugares se expandia. A voz da luz que enchia o infinito revelou-se-lhe o divino mistério. A luz que viste é a inteligência divina que contém todas as coisas sobre seu poder e encerra os moldes de todos os seres. As trevas são o mundo material em que vivem os homens da terra. O fogo que brota das profundezas é o Verbo divino. Deus é o Pai, o Verbo é o Filho, sua união faz a vida. O destino do espírito humano tem duas fases: cativeiro na matéria, ascensão na luz. As almas são filhas do céu e a viagem que fazem é uma prova. Na encarnação perdem a reminiscência de sua origem celeste. Cativas pela matéria, embriagadas pela vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo com estremecimentos de volúpia, através da região do sofrimento, do amor e da morte, até a prisão terrestre em que tu mesmo gemes, em que a vida divina parece-te um sonho vão. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos, porém, as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas, impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta, tornando-se luminosas porque possuem o divino em si próprias e irradiando-no em seus atos. Reanima, pois, teu coração, ó Hermes, e tranquiliza teu espírito obscurecido pela contemplação desses voos de almas subindo a escala das esferas que conduz ao Pai, onde tudo se acaba, onde tudo começa eternamente. E as 7 esferas disseram juntas: sabedoria, amor, justiça, beleza, esplendor, ciência, imortalidade. O pontífice acrescentava: medita sobre esta visão, ela encerra o segredo de todas as coisas. Quanto mais souberes contemplá-la, tanto mais verás se alargarem os seus limites, porque governa a mesma lei orgânica os mundos todos. Entretanto, o véu do mistério cobre a grande verdade, pois o conhecimento total desta só pode ser revelado àqueles que atravessarem as mesmas provas que nós. É preciso medir a verdade segundo as inteligências, velá-la aos fracos, porque os tornaria loucos, ocultá-la aos maus, que dela fariam a arma de destruição. A ciência será a tua força, a fé a tua espada, o silêncio teu escudo. A ciência dos sacerdotes do Egito ultrapassava em bastantes pontos a ciência atual. Eles conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado e praticavam largamente a sugestão. É o que eles chamavam magia. O alvo mais elevado a que um iniciado podia aspirar era a conquista desses poderes, cujo emblema era a coroa dos magos. Sabei dizer-lhe o que significa esta coroa.
tua vontade que se une a Deus para manifestar a verdade e operar a justiça, participa já nesta vida da potência divina sobre os seres e sobre as coisas, recompensa eterna dos espíritos livres. O gênio do Egito foi prostrado pela onda das invasões. A escola de Alexandria colheu algumas das suas parcelas que transmitiu ao cristianismo nascente. Antes disto, porém, os iniciados gregos tinham feito penetrar as doutrinas herméticas na Elade, e aí que vamos encontrá-las. Nota: Diodoro da Sicília e Estrabão referem que os sacerdotes do Antigo Egito sabiam provocar a clarividência com um fim terapêutico. Galien menciona um templo perto de Mênfis, célebre por curas hipnóticas. Interessante. A Grécia. Entre os povos de iniciativa, nenhum há cuja missão se manifeste com maior brilho do que a do Elade. A Grécia iniciou a Europa em todos os esplendores do belo. De sua mão aberta saiu a civilização ocidental e o seu gênio de 20 séculos atrás ainda hoje se irradia sobre as nações. Por isso é que, apesar de seus desmembramentos, de suas lutas intestinas, de sua queda final, ela tem sido admirada em todas as épocas. A Grécia soube traduzir em linguagem clara as belezas obscuras da sabedoria oriental, exprimiu-as a princípio com o adjuntório dessas duas harmonias celestes que tornou humanas, a música e a poesia. Orfeu e Homero foram os primeiros que fizeram ouvir seus acordes à terra embebecida. Mais tarde, esse ritmo, essa harmonia que o gênio nascente da Grécia havia introduzido na palavra e no canto. Pitágoras, o iniciado dos templos egípcios, observou-os por toda parte do universo, na marcha dos astros que se movem, futuras moradas da humanidade, no seio dos espaços, na concordância dos três mundos, natural, humano e divino, que se sustentam, se equilibram, se completam para produzirem a vida em sua corrente ascensional, em sua espiral infinita. Dessa visão estupenda decorria para ele a ideia de uma tríplice iniciação, pela qual o homem, conhecedor dos princípios eternos, aprendia, depurando-se, a libertar-se dos males terrestres e a elevar-se para a perfeição. Daí um sistema de educação e de reforma a que Pitágoras deixou o seu nome e que tantos sábios e heróis produziu. Enfim, Sócrates e Platão, popularizando os mesmos princípios, derramando-os em círculos mais lato, inauguraram o reinado da ciência franca que veio substituir o ensino secreto. Tal foi o papel representado pela Grécia na história da evolução do pensamento. Em todos os tempos, a iniciação exerceu uma influência capital sobre os destinos desse país. Não é nas flutuações políticas agitadas nessa raça inconstante e impressionável que se devem procurar as mais altas manifestações do gênio helênico. Tal foi o papel representado pela Grécia na história da evolução do pensamento. Em todos os tempos, a iniciação exerceu uma influência capital sobre os destinos desse país. Não é nas flutuações políticas agitadas nessa raça inconstante e impressionável que se devem procurar as mais altas manifestações do gênio helênico. A iniciação não tinha seu foco na sombria e brutal Esparta, nem na brilhante e frívola Atenas, mas sim em Delfos, em Olímpia, em Eleusis,
refúgios sagrados da pura doutrina. Era ali que, pela celebração dos mistérios, ela se revelava em toda a sua pujança. Ali, pensadores, poetas e artistas iam colher o ensino oculto que depois traduziam a multidão em imagens vivas e em versos inflamados. Acima que das cidades turbulentas, sempre prontos a se dilacerarem, acima das oscilações políticas, passando alternativamente da aristocracia à democracia e ao reinado dos tiranos, um poder supremo dominava a Grécia, o tribunal dos anfitriões, que tinha Delfos por sede e que compunha de iniciados de grau superior. Por si só, ele salvara a Elade nas horas de perigo, impondo silêncio às rivalidades de Esparta e de Atenas. Já no tempo de Orfeu, os templos possuíam a ciência secreta. Escuta, dizia o mestre a Neófito, escuta as verdades que convém ocultar à multidão e que fazem a força dos santuários. Deus é um e sempre semelhante a si mesmo. Porém, os deuses são inumeráveis e diversos, porque a divindade é eterna e infinita. Os maiores são as alúias dos astros, etc. Entraste com o coração puro no seio dos mistérios. Chegou a hora suprema em que te vou fazer penetrar até as fontes da vida e da luz. Os que não levantam o véu espesso que esconde aos olhos dos homens as maravilhas invisíveis não se tornarão filhos dos deuses. Aos místicos e aos iniciados, vinde gozar vós que tendes sofrido, vinde repousar vós que tendes lutado pelos sofrimentos passados, pelo esforço que vos conduz, vencereis e se acreditais nas palavras divinas, já vencestes, porque depois de longo circuito das existências tenebrosas, saireis enfim do círculo doloroso das gerações e como uma só alma vos encontrareis na luz de Dionisos. Amai, porque tudo ama, amai, porém, a luz e não as trevas. Durante a vossa viagem, tende sempre em mira esse alvo. Quando as almas voltam ao espaço, trazem como hediondas manchas todas as faltas da sua vida estampadas no corpo etéreo, e, para apagá-las, cumpre que espiem e voltem à terra. Entretanto, os puros, os fortes, vão para o sol de Dionisos. Domina o grupo dos filósofos gregos uma imponente figura. É Pitágoras, esse filho de Iônia, que melhor soube coordenar e pôr em evidência as doutrinas secretas do Oriente, e melhor soube fazer delas uma vasta síntese que, ao mesmo tempo, abraçasse a moral, a ciência e a religião. A sua academia de Crotona foi uma escola admirável de iniciação laica, e sua obra, o prelúdio desse grande movimento de ideias que, com Platão e Jesus, iam agitar as camadas profundas da sociedade antiga, impelindo suas torrentes até as extremidades do continente. Pitágoras havia estudado durante 30 anos no Egito. Aos seus vastos conhecimentos juntava uma intuição maravilhosa, sem a qual nem sempre bastam a observação e o raciocínio para descobrir a verdade. Graças a tais qualidades, pôde levantar o magnífico monumento da ciência esotérica, cujas linhas essenciais não podemos deixar de aqui traçar. A essência em si escapa ao homem, dizia a doutrina pitagórica, pois ele só pode conhecer as coisas deste mundo em que o finito se combina com o infinito. Como conhecê-las? Há entre ele e as coisas uma harmonia, uma relação, um princípio comum.
e esse princípio é dado a tudo pelo Uno, que com a essência fornece também a sua medida e inteligibilidade. Nota: hinos órficos, os que começavam a iniciação. Segundo a expressão de Pitágoras, Apolo e Dionísios são duas revelações do Verbo de Deus que se manifesta eternamente no mundo. Vosso ser, vossa alma é um pequeno universo, mas está cheio de tempestades e de discórdias. Trata-se de realizar aí a unidade, na harmonia. Somente então descerá Deus até vossa consciência, participareis assim do seu poder e da vontade dele. Fareis a pedra da lareira, o altar de Héstia, o trono de Júpiter. Os pitagóricos chamavam espírito ou inteligência a parte ativa e imortal do ser humano. A alma era para eles o espírito envolvido em seu corpo fluídico e etéreo. O destino da psique, a alma humana, sua queda e cativeiro na carne, seus sofrimentos e lutas, sua reascensão gradual, seu triunfo sobre as paixões e sua volta final à luz, tudo isto constituía o drama da vida, representado nos mistérios de Eleusis, como sendo o ensino por excelência. Segundo Pitágoras, a evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas, concordantes e explicam-se uma pela outra. A grande alma, espalhada na natureza, anima a substância que vibra sob seu impulso e produz todas as formas e todos os seres. Os seres conscientes, por seus longos esforços, depreendem-se da matéria que dominam e governam ao seu turno, libertando-se e aperfeiçoando-se através de existências inumeráveis. Assim, o invisível explica o visível, e o desenvolvimento das criações materiais é a manifestação do Espírito Divino. Procurando-se nos tratados de física dos antigos a opinião deles sobre a estrutura do universo, enfrentam-se dados grosseiros e atrasados. Esses não são, porém, mais que alegorias. O ensino secreto dava sobre as leis do universo noções muito mais elevadas. Dizia-nos Aristóteles que os pitagóricos conheciam o movimento da Terra em torno do Sol. A ideia da rotação terrestre veio a Copérnico pela leitura de uma passagem de Cícero, que lhe ensinou ter Hicetas, discípulo de Pitágoras, falando do movimento diurno do globo. No terceiro grau de iniciação, aprendia-se o duplo movimento da Terra. Como os sacerdotes do Egito, seus mestres, Pitágoras sabia que os planetas nasceram do Sol, em torno do qual giram, e que cada estrela é um sol iluminando outros mundos, e que compõe, com seu cortejo de esferas, outros tantos sistemas siderais, outros tantos universos regidos pelas mesmas leis que o nosso. Essas noções, porém, jamais eram confiadas ao papel, constituíam o ensino oral comunicado sob sigilo. O vulgo não as compreenderia, as consideraria como contrárias à mitologia e, por isso, sacrílegas. A ciência secreta também ensinava que um fluido imponderável se estende por toda parte e tudo penetra. Agente sutil sobre a ação da vontade, ele se modifica, se transforma, se rarefaz e se condensa segundo a potência e elevação das almas que o empregam, tecendo com essa substância o seu vestuário astral. É o traço de união entre o espírito e a matéria, tudo gravando-se nele, refletindo-se como imagens em um espelho, sejam pensamentos ou acontecimentos. Pelas propriedades deste fluido, pela ação que a vontade sobre ele exerce, explicam-se os fenômenos da sugestão e da transmissão do pensamento. Os antigos
chamavam-lhe, por alegoria, véu misterioso de Ísis ou manto de Cibele, que envolve tudo o que existe. Esse mesmo fluido serve de veículo de comunicação entre o visível e o invisível, entre os homens e as almas desencarnadas. A ciência do mundo invisível constituía um dos ramos mais importantes do ensino reservado. Por ela se havia sabido deduzir do conjunto dos fenômenos a lei das relações que unem o mundo terrestre ao mundo dos espíritos. Desenvolviam-se com o método as faculdades transcendentais da alma humana, tornando possível a leitura do pensamento e a vista à distância.